Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial a você, vilanovense. O Vila que teve um fim de semana movimentado, várias contratações anunciadas, né, durante sábado e domingo. A diretoria colorada vai reforçando o clube para o Campeonato Brasileiro da Série C, que começa para o Vila no próximo sábado contra o Manaus, em Manaus. Bem, fazer uma avaliação aqui dos reforços que o Vila trouxe, esses 4 que já estão confirmados, né? Primeiro, o zagueiro Simon, um jogador de origem na base do Grêmio, ficou vários anos ali no Grêmio, entre 2009 e 2014, mais ou menos. Ele era um reserva, né, do Grêmio, de vez em quando jogava. Em 2011 até jogou um número maior de partidas, mas era um jogador reserva do Grêmio. Depois ele chegou a passar pelo Figueirense e acabou, nestes últimos anos, defendendo equipes do interior do Rio Grande do Sul. É um zagueiro forte, muita vitalidade. Eu não acompanhei de perto, assim, me lembro de um jogo ou outro dele no Grêmio, não me lembro de jogos constantes dele no Grêmio, mas é aquele jogador que vem na confiança do treinador, né? Este é um cara do Bolívar, inclusive talvez por isso vá até ter oportunidades como titular neste início, penso eu. Ainda no sábado, o Vila anunciou o Rafael Lucas. O Rafael Lucas eu inclusive tinha indicado, né? Lógico que eu não tenho esse poder, tinha sugerido, né? Não indicado. Tinha sugerido ele ao Vila Nova ali durante o Campeonato Goiano, aquela reta final do Campeonato Goiano. Por quê? Ele é um bom jogador. Eu gosto do Rafael Lucas, acho que é um jogador, ele sabe fazer gols, né? E é uma coisa que o Vila tem sofrido muito nesses últimos anos. E o que eu olhei muito em relação ao Rafael Lucas é o custo-benefício. Hoje é um jogador barato no mercado. Já foi um jogador de Série B, né? Eu lembro dele ali no Coritiba, quando ele aparece. Depois ele esteve no Goiás em 2016. Jogou novamente no Coritiba, jogou no Paraná Clube, saiu do país. E nesse ano estava tentando um recomeço na equipe da Napolina. E agora vem para jogar no Vila Nova. Acho que é um jogador que, diante do salário que ele vem recebendo, que com certeza não é alto, é um jogador que pode ter um custo-benefício interessante para o Vila, especialmente pelo seu poder de finalização. O Vila, como eu disse há pouco, sofre muito com a falta, né, de jogadores com este poder. Então, se o Rafael Lucas não der nada, eu vou dar a minha mão à palmatória, porque foi um jogador que eu sugeri, justamente pelo desempenho dele no Campeonato Goiano, ele que era o vice-campeonato goiano, vice-artilheiro do Campeonato Goiano quando a competição foi paralisada. Bem, aí hoje o Vila anunciou o Rodrigo Alves, não é aquele Rodrigo Alves que já jogou no próprio Vila Nova, no Iporá, na Aparecidense, no Goianésia, né? Se eu não me engano, o Rodrigo Alves acho que está no capital agora do Distrito Federal. É o Rodrigo Alves, um jogador de lado, surgiu no interior do Paraná, no ano passado esteve na equipe do Brasil de Pelotas com o próprio Bolívar, imagino até que seja por isso que ele tenha sido contratado pelo Vila, né, uma indicação do treinador. E eu vi o Rodrigo em poucos jogos. Eu me lembro que ele estreou no Brasil de Pelotas contra o Vila, naquele jogo em que o Vila Nova venceu lá em Pelotas no ano passado pela Série B por 2-0. Aquele jogo era a estreia do Rodrigo Alves na equipe do Brasil. E lá ele oscilou. Quando ele chegou, ele era um reserva. Inclusive naquele jogo ele entra no transcorrer da partida. Depois de umas 5 ou 6 rodadas ele se tornou titular. E na reta final da competição ele estava novamente no banco de reservas. Mas eu me lembro do Rodrigo apenas desses 2 jogos dele contra o Vila. Nem contra o Atlético eu não me recordo da participação dele. Até acho que ele jogou, mas não me lembro dele jogando
contra o Atlético Goianiense. Ele jogou, né, contra o Atlético naquele 0-0, que eles empataram aqui no estádio Antônio Ascioli, mas eu não estou me recordando do desempenho dele naquela partida. Mas contra o Vila eu me lembro, está inclusive nas minhas anotações desses jogos que eu trabalhei, que o Rodrigo Alves participou desses 2 jogos, mas é um jogador que a gente vai ter que esperar, né, até para fazer uma avaliação mais profunda. Eu conheço pouco do Rodrigo para comentar aqui se é uma boa contratação ou não. Me lembro desses jogos contra o Vila, mas acho que isso é um universo muito pequeno. E por fim, a contratação que eu mais gostei, do Henan. Tem jogadores, né, que às vezes você está assistindo um jogo ou trabalhando em um jogo, você olha, observa, nossa, que jogador interessante e tal. Aconteceu esse ano com 2 caras. Um era o Marlon Freitas, que eu me lembro do Marlon Freitas no Criciúma, naquela segunda divisão de 2018. E quando ele foi contratado pelo Atlético, eu até citei, né, que para mim ele era o principal reforço do Atlético entre aqueles contratados do início do ano. E um outro jogador que eu me lembro era do Henan, especialmente pelas 2 passagens dele no Figueirense, em que ele desempenhou um papel muito bom, né? Um jogador que já rodou por vários clubes ali do interior de São Paulo, né? Ele é dali, então jogou em muitos times pequenos ali do interior de São Paulo, mas que a principal passagem dele é no Figueirense em 2017 e 2018, marcou 12 gols em um ano, 9 gols no outro, e apesar de ser um jogador alto, né, um bom referencial, mas ele não é aquele grandalhão desajeitado, aquele grandalhão sem potencial. Ele é um grandalhão que tem recursos, consegue decidir jogadas, consegue até puxar contra-ataques em alguns casos. Achei muito interessante essa contratação do Henan. Evidentemente que ele não vive um grande momento. Passou pela Ferroviária sem muito destaque. Porque se ele vivesse um grande momento, ele é um jogador para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, talvez até pegar um time desses abaixos aí na Série A, mas ele não vive esse grande momento. Então, um jogador que o Vila traz para tentar reerguer, e eu vejo como uma aposta muito interessante. Dos 4, foi o que eu mais gostei. Teve o Rafael Lucas também, que eu fiz essa sugestão. O Simon, eu vejo ele uma contratação do treinador, né? Me lembro do Simon no Grêmio, mas isso já faz 6 anos. O tempo passa, né? O Simon agora já é um jogador de 29 anos. Naquela época no Grêmio ele era um garoto que tinha subido da base. Inclusive ele sobe muito jovem para o time profissional. Agora não, ele já é um cara bem mais experiente, já experimentado. É um jogador de confiança. Mas eu acho que o Vila se fortaleceu nessa briga na Série C, porque será uma Série C muito disputada, os times, a maioria sem dinheiro, sem recurso, a situação deles já era ruim no início do ano, com a pandemia, para a maioria dessas equipes que vão jogar a Série B, a situação degradou demais. O Vila, achei que o Vila passou bem por essa pandemia, sofreu, mas não sofreu o quanto eu inclusive imaginei que sofreria. O Vila conseguiu se articular, né? Teve uma ajuda de R$ 200 mil da CBF, vendeu quase R$ 300 mil de camisa, teve a live, né? Quase R$ 200 mil, foram 2 lives, só nessa última foram quase R$ 200 mil de lucro. Então o Vila se movimentou. Então achei que o Vila sofreu menos do que se imaginava nessa pandemia. E agora se reforça aí para o Campeonato Brasileiro. Ainda existe a expectativa da chegada do Pedro Júnior, que é outro jogador que sem dúvida agrega muito ao clube, mas especialmente pela chegada dos 2 atacantes, porque reforçam um setor do Vila, que é um setor que fez com que o Vila perdesse quase tudo nos últimos anos. O Vila perdeu um acesso em 2017 porque não tinha um bom ataque, perdeu um acesso em 2018 porque não tinha um bom ataque, foi rebaixado em 2019 porque não tinha um bom ataque. O Vila conseguia ter bons números defensivos, bom desempenho defensivo,
mas ofensivamente não funcionava e sempre faltavam esses jogadores para serem estes referenciais. E acho que o Vila terá agora 2 caras ali que podem ajudar muito nesta questão, o Rafael Lucas e também o Henan, beleza? E você, torcedor colorado, gostou dos nomes? Já os acompanhou? Acha que o Vila está mais forte para a Série C? Deixe aí a sua opinião e vamos conversando sempre sobre as coisas do futebol goiano aqui pelo canal. Um abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima.